CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Me explica esse movimento de ontem, o governador anunciando a saída, né, já explicando aí para os eleitores dele que o vice assume a partir de abril. O que a gente sabe é que a legislação prevê isso, não é? E até politicamente aqui isso também era bem previsto. Eu já mencionei isso algumas outras vezes aqui em outros comentários na CBN. A gente já perguntou isso também ao próprio governador em entrevistas que ele concedeu aqui à CBN, que é o seguinte: já todos os aliados do governador e até a maioria dos adversários dele também já esperava que isso fosse acontecer mais dia, menos dia, e o próprio governador também já havia dito que ele anunciaria em março se iria ou não renunciar ao atual mandato para disputar a eleição deste ano. E ele foi votado para disputar o cargo de senador. A legislação, isso é uma determinação da legislação. Assim, um governador, em tese, né, quando ele está disputando a reeleição, né, ele é governador e está disputando o cargo de governador, ele não precisa renunciar, licenciar do mandato, nada. Ele continua no exercício do cargo normalmente, enquanto disputa a eleição para esse mesmo cargo que ele já exerce. Mas se ele quiser disputar um outro cargo que não é de governador, aí a legislação eleitoral impõe que ele tem que renunciar ao mandato de governador para fazer isso. E tem que renunciar até o dia 4 de abril do ano eleitoral. Então, eu disse que já era um movimento esperado, porque há muito tempo nos bastidores, há meses, há quase um ano, isso já é especulado por aliados do governador e até por adversários dele, de que o governador disputaria o Senado este ano. E para isso, a consequência óbvia, né, considerando a exigência da legislação eleitoral, é que ele teria que renunciar ao mandato. O governador publicamente até então falava: não, ainda não decidi, estou pensando, não decidi ainda se vou mesmo renunciar, se vou mesmo disputar a eleição para o Senado, mas ele já havia dito que se fosse disputar algum cargo seria o de senador mesmo. Eu acho que a dúvida de ontem é o time, né? O que aconteceu ontem foi que o governador convocou uma coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, estava ele e o vice-governador Ricardo Ferraço lado a lado, e aí o governador fez uma fala assim, né, em frente aos microfones da imprensa, que estavam no púlpito assim. Ele falou, inclusive isso foi transmitido ao vivo nas redes sociais dele, essa primeira parte, e ele anunciou: olha, realmente vou renunciar ao mandato e Ricardo vai assumir. E aí eu perguntei depois, né, mas quando exatamente, né, vai ser essa renúncia, que tem um prazo até o dia 4 de abril. Aí ele disse: vai ser em abril. Assim, mas qual dia de abril? Bom, ele disse até o dia 4. Então, o que a gente sabe, de fato, é que o governador vai renunciar entre o dia 1º e o dia 4 de abril, e o vice-governador Ricardo Ferraço vai assumir o comando do Executivo Estadual até dezembro de 2026. Lembrando que a gente está falando aqui de uma renúncia, não é uma licença, não é assim, o governador vai sair do mandato um pouquinho para disputar a eleição, e aí se ele perder ele volta. Não, até porque na eleição em outubro o mandato dele já vai acabar em dezembro. É uma renúncia de fato, e o Ricardo Ferraço vai passar em abril, e aí algum dia, a partir de um dia entre o dia 1º de abril e o dia 4 de abril, Ricardo Ferraço passa a ser o governador de fato do Espírito Santo, não um governador em exercício, sim, um governador de fato. O time, né? Por que esse anúncio foi feito ontem? Aí algumas análises possíveis. Como eu disse, o governador já havia antecipado que faria esse anúncio em março. A questão é que ele podia ter feito isso agora, no início de março ou no final de março, né? Faltando poucos dias para efetivar a renúncia e a posse do Ricardo. Ele disse que fez isso ontem, resolveu fazer esse anúncio ontem, porque é necessário um período de transição, assim, da gestão dele para a gestão do Ricardo. Então ele anunciou ontem, no início de março, que vai sair no início de abril. Nesse período, né, de agora até o início de abril, eles vão fazer uma transição de um para o outro, assim. Mas a verdade é que é o mesmo governo, né? Ricardo e Casagrande são aliados não só devido a terem composto uma chapa em 2022 e aí serem, né, governador e vice, mas o Ricardo participa ativamente aí do governo do estado, está sempre em agendas públicas com o governador. Não à toa, né, porque também tem um projeto eleitoral aí. Eles ontem evitaram de tratar desse assunto eleição, mas é um assunto evidente. Já tem muito tempo que a gente trata disso aqui na CBN, e também não é à toa, é porque os próprios políticos, né, o Casagrande, o Ricardo e outros também, políticos de grupos adversários, têm se movimentado de olho nas eleições de 2026, pelo menos desde janeiro de 2025. Então a gente tem mais de um ano aí de uma pré-campanha eleitoral, bastante antecipada inclusive, só que nem sempre verbalizada diretamente. Ontem, por exemplo, o Ricardo não quis comentar sobre a escolha de vice na chapa dele, por exemplo.
O governador também não quis falar assim, agora eu sou pré-candidato ao Senado. Ele falou, vou falar mais assim só em abril, né, quando já estiver fora do cargo. Eles tentam cumprir algumas liturgias formais da coisa, mas nos bastidores e na prática mesmo. Já tem um clima de pré-campanha eleitoral há muito tempo, tanto no grupo do governador Renato Casagrande, né, tanto em relação a integrantes do grupo do governador Renato Casagrande, quanto de grupos adversários também. Eu acho que esse movimento do Lourenço, do Arnaldinho, desse grupo adversário, forçou a antecipar esse calendário, esse anúncio, não? Então, como eu disse, há algumas análises possíveis. Uma delas, a resposta oficial do governador é essa, de que era preciso fazer um período de transição, mas tem também que teve uma diferença, né? A gente pode falar assim, algumas diferenças de contexto aí. Esse anúncio dele já era esperado, seja para o início de março ou para o final de março, né? Porque ele já havia dito que o anúncio ocorreria em março. Mas algumas coisas mudaram dos últimos meses para cá. Teve essa movimentação do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, como você lembrou, Fernanda. Arnaldinho era aliado do governador Renato Casagrande, fazia parte do grupo ali, nunca havia declarado apoio ao Ricardo diretamente, né? O Ricardo enquanto pré-candidato ao Palácio Anchieta. O Arnaldinho quer ser ele o candidato ao Palácio Anchieta, ele queria ter o apoio do Casagrande e do Ricardo para isso. Mas não conseguiu, o governador preferiu o Ricardo, apoia o Ricardo oficialmente, como pré-candidato ao Palácio Anchieta, e aí o Arnaldinho mudou de time. Se juntou com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que é também pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Então esse anúncio ocorre com esse detalhe, digamos assim, entre aspas aí, né, dessa mudança que teve de contexto. Outra coisa também, a gente não pode dizer que essa ida do Arnaldinho para o palanque do Pasolini é uma baixa no palanque do Ricardo, porque, como eu lembrei aqui, ele não, em nenhum momento o Arnaldinho tinha declarado apoio ao Ricardo, exatamente, a candidatura do Ricardo ao Palácio. Mas é uma baixa no grupo do Casagrande. Sim. Né? É composto pelo Ricardo, pelo Casagrande e outros também, né, pré-candidatos a deputado federal. Tem outros e do segundo maior colégio eleitoral também, né? Exatamente, né? É uma cidade da Grande Vitória, com muitos eleitores. Arnaldinho agora está andando para cima e para baixo, com o Pasolini, inclusive, aqui em Vila Velha. Aí, o que tem de outra diferença também é que, além teve essa, não vamos chamar de baixa, mas teve essa saída, esse deslocamento do Arnaldinho aí para um grupo adversário, mas o Ricardo também ganhou alguns reforços. Não tem ainda um anúncio oficial, mas a chamada Superfederação, formada por União Brasil e progressistas, tá com os dois pés ali no palanque do Ricardo. Já tem muitos sinais de uma aproximação aí, só não teve um comunicado oficial da federação falando assim, estamos com o Ricardo. Mas há especulações até de que o vice na chapa do Ricardo deve ser indicado pelo Progressistas de União Brasil, que é chamada essa união desses dois partidos é chamada de superfederação, porque realmente envolve muito tempo de TV e rádio no horário eleitoral, recurso para campanha, provavelmente chapas completas de candidatos a deputado estadual e federal. Então é realmente um ativo, uma força que vem para somar. E ao fazer esse anúncio, agora pode ser que está numa situação um pouco mais confortável, levando em conta isso. Tipo assim, agora já temos a federação aqui com a gente, pelo menos aparentemente estão contando com isso, embora não tenha um anúncio oficial. Então assim, já dá para engatar, né, mais nos planos eleitorais nos bastidores, já que, né, nas entrevistas, pelo menos, o Casagrande e o Ricardo não falam tanto de eleição assim abertamente, mas a gente sabe que nos bastidores já estão tratando há muito tempo, então podem ficar um pouco mais à vontade devido ao fato de já terem conseguido atrair a superfederação para o palanque, ao menos em tese. E tem também um outro contexto, uma outra situação que aconteceu nos últimos dias, nós relatamos isso em A Gazeta também, a Polícia Federal fez um pedido de abertura de inquérito para investigar o governador Renato Casagrande em relação a mensagens trocadas com o desembargador Macário Júdice, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Tem também aí alegações de alguns delegados da Polícia Civil que foram exonerados de cargos de confiança e dizem que tem motivação política por trás disso. Já integrantes do governo Casagrande também dizem que a motivação política está parte dos delegados, né? Tem até delegado aí que é pré-candidato também nas eleições deste ano, então tem uma guerra de narrativas aí, mas enfim, não, de qualquer forma, embora não sejam confirmações de nada, nem denúncias formais, não tem nem denúncia do Ministério Público em relação a isso, não é um clima bom, né? Não são notícias positivas para o governo e para o Casagrande. Mas ontem eu questionei, inclusive, durante a coletiva de imprensa em que ele anunciou, né, que vai renunciar e que o Ricardo vai assumir, eu questionei se esses episódios recentes, isso mudou alguma coisa no cálculo político eleitoral dele e do Ricardo. O governador disse que não,
respondeu diretamente, disse que isso não mudou nada e que ele considera que essas alegações não têm substância, não se sustentam e que ele é uma pessoa correta e não teme nada em relação a isso, não tem nenhuma preocupação em relação a isso, e que o anúncio de ontem não sofreu nenhuma mudança de calendário, digamos assim, então, por causa dessas notícias recentes, Fernanda. Falando um pouquinho dessas investigações, né? A polícia agora diz que vai abrir uma outra frente de investigação relacionada aí à questão do próprio Macário, com algum tipo de envolvimento aqui no Espírito Santo, mas sem dúvida, essa informação, inclusive, ganhou o noticiário nacional, né? Sim, porque saiu também primeiramente na imprensa nacional, na revista Veja, na Folha de São Paulo. É uma história mínima interessante aí, a gente tem que acompanhar para ver os desdobramentos. Ontem, inclusive, houve 2 entrevistas coletivas. Antes dessa entrevista coletiva que o governador concedeu ao lado do Ricardo para falar sobre a renúncia, teve uma coletiva, mas da Polícia Civil, não era o governador falando, nem o Ricardo, para falar desse caso aí dos delegados, dessa exoneração dos delegados, dessa nova investigação que eles pretendem abrir, né, detalhar melhor, olhar melhor a investigação que foi feita nesse caso. Ou seja, tem pano para manga aí. Uhum. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho do possível vice de Ferraço, Euclério tem ganhado forças, né? O Euclério, ele é pré-candidato ao Senado. Né? E agora o negócio é ver se ele realmente vai sair para disputa, porque assim como o governador tem que renunciar para disputar o Senado, prefeitos que quiserem disputar a eleição deste ano também têm que renunciar ao mandato. Mas aí com um agravante, né? O governador vai renunciar em abril a um mandato que terminaria agora em dezembro. Uhum. O prefeito, Euclério, né, por exemplo, ele teria que renunciar também até o dia 4 de abril para disputar, em tese, o Senado, porque ele é pré-candidato ao Senado, ele já disse isso publicamente. Ele teria que renunciar a mais de 2 anos de mandato para poder tentar, né, se testar nas urnas como candidato ao Senado. Então já é uma situação mais delicada, uma coisa a se pensar. Aí tem alguns aliados do Euclério que apostam assim, não sei se ele, né, chegaria tanto de deixar o atual mandato na prefeitura de Cariacica uma coisa certa para disputar uma eleição, que como toda eleição é incerta, né, você disputa, você pode ser eleito ou não. Uhum. E já outras pessoas dizem, não, acredito que ele manteria o plano sim. Aí isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. Do dia 4 de abril não passa, né? E aí saberemos. É isso. Se ele vai anunciar o mandato ou não, mas a ideia é que ele dispute o Senado, o Euclério, que é aliado do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço. O Casagrande deve ser muito provavelmente, né, candidato ao Senado, tanto que já anunciou a renúncia ontem, mas tem 2 vagas em disputa este ano. Então, o Casagrande poderia ser candidato ao Senado e um outro integrante do grupo político dele, por exemplo, Euclério, também poderia ser. Mas aí são muitas coisas, muitos fatores. A Rosa de Freitas, que é do mesmo partido do Euclério, que é do MDB, também quer ser candidata ao Senado. Então, tem muitos fatores para serem definidos, mas certamente até o dia 4 de abril a gente vai ter várias dessas respostas. Isso. Letícia, a gente tem 2 reportagens da Aline aqui falando sobre a operação, o afastamento do Romualdo, né? Investigação que gira em torno do nome do Macário. Vamos ouvir a primeira e a gente continua nessa pauta? Vamos ouvir juntas aqui, Aline. A Polícia Civil vai reanalisar todas as provas levantadas na Operação Baeste, cujo relatório final foi concluído em setembro de 2025, e avalia se vai abrir uma segunda fase. A medida ocorre após o delegado Romualdo Gianordo Neto revelar em depoimento à Corregedoria da Corporação, em fevereiro deste ano, que o celular de um empresário da Serra investigado no âmbito da ação policial continha conversas com o desembargador Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2. O magistrado capixaba está preso no Rio de Janeiro desde 16 de dezembro do ano passado por suspeita de obstrução de investigação. Ele teria supostamente vazado informações sigilosas sobre a Operação Zargum, que prendeu o então deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias, que seria ligado ao Comando Vermelho em setembro do ano passado. Nesta segunda-feira, o governo do estado convocou coletiva de imprensa para falar sobre o assunto. Participaram o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda. Em maio de 2025, os investigadores apreenderam o celular de um empresário e identificaram conversas com o desembargador. No entanto, de acordo com Damasceno, o relatório final assinado por Romualdo e outros delegados, em setembro do ano passado, não fazia nenhuma menção aos diálogos ou ao magistrado.
O secretário afirmou ainda que a alta cúpula da Segurança do Estado só foi tomar conhecimento dos diálogos em 2 de fevereiro deste ano, durante o depoimento de Romualdo na Corregedoria da Polícia Civil, no âmbito do inquérito aberto para apurar as declarações feitas por ele contra a corporação nas redes sociais. Na ocasião, ele disse que a instituição estava corroída. Leonardo Damasceno afirmou que, diante das informações colhidas no depoimento, o novo coordenador do Centro de Investigação de Análise Telemática, o CIAT, agora tem o papel de reanalisar todo o material levantado na operação. José Darcy Arruda disse que as novas apurações estão nas mãos do delegado Guilherme Eugênio, que vai analisar todo o contexto daquela prova. As informações sobre os diálogos só foram enviadas oficialmente à Secretaria de Segurança em 5 de fevereiro, quando Romualdo anexou uma petição ao depoimento. Questionado por A Gazeta sobre a não inserção das informações no relatório final, o delegado afirmou que a primeira fase da ação já tinha muitas informações e os dados relativos ao telefone subsidiariam uma segunda etapa da operação. No depoimento à Polícia Civil, o delegado ainda revelou outra informação que não havia inserido no relatório final da operação, a de que o empresário preso estaria envolvido em licitações do governo do estado e que o desembargador o auxiliaria como uma espécie de consultor jurídico. Para mais detalhes sobre este caso, você pode ver em agazeta.com.br. Com informações de Vinícius Agoto, reportagem Aline Nunes. É isso, Letícia, só explicando, né, o contexto para o ouvinte. Fernanda, ontem, na entrevista coletiva em que anunciou que vai renunciar ao mandato, que o vice-governador Ricardo Ferraço vai assumir o governo do Espírito Santo, para que o governador Renato Casagrande seja candidato ao Senado, o governador até comentou um pouco sobre essa situação. Ele foi questionado, né, pela imprensa durante a entrevista coletiva, e ele afirmou, especificamente em relação ao delegado Romualdo, que ele falou assim, o delegado, resumindo aqui, entre outras palavras, né, o governador disse, o Romualdo sabe porque foi exonerado, porque ele não se dava bem não tinha um bom relacionamento com outros policiais lá e outras questões. O governador disse que não acompanha em detalhes operações da Polícia Civil, então não saberia dizer, por exemplo, essas informações que foram faladas aí na reportagem que a gente acabou de ouvir, foram repassadas lá na entrevista coletiva da Polícia Civil, não tem detalhes, não acompanha detalhes de operações da Polícia Civil, né? Então, em tese, também não teria como interferir nessas operações, e que o Romualdo foi exonerado por questões específicas próprias dele lá, de que não se relacionava bem com outros policiais civis do mesmo setor, do mesmo departamento, e também com a cúpula da Polícia Civil, e também destacou que o delegado Romualdo teria interesses políticos. Realmente há uma especulação de que o delegado Romualdo deve disputar as eleições deste ano por algum partido de direita. É isso, Letícia. Te agradeço, então, pela sua análise. A gente continua nessa cobertura, viu? Ok, Fernanda, até a próxima. Até a próxima.